filha da mãe. Depois de chegar à idade adulta com uma opção além do óbvio ver o seriado Chaves, sem sentir que há algo profundamente errado ali. Por exemplo, muitos esquecem que o Chaves não mora no barril. Ele vive na casa de número 8. Eu moro lá no 8, eu moro na casa número 8, porque às vezes eu entro no barril assim, mas é só porque... Isso é verdade, né, cara? Sendo um órfão e morador. Tem uma teoria sobre Chaves que diz que na verdade eles têm um tipo de inferno, cada um pagando pelos seus pecados. É, que cada personagem representa um dos pecados capitais, é isso? O Chaves é guloso, o Seu Madruga é preguiçoso. É uma teoria interessante, porque realmente os personagens eles têm isso aí, né? Sempre com fome. Afinal, ela não deveria cuidar dele. Outra teoria é que esse pátio e o número 8 apareceram no quadro do programa Chespirito Los Caquitos, os ladrões. Pois a mim nunca chamaram pelo nome certo. Puxa, Chaves, como é seu nome? Meu nome certo aí, ó. O nome original da série é El Chavo del Ocho, faz referência à sua suposta casa, mas o número 8 deitado é também o símbolo do infinito. Verdade. Algo que muitos fãs passaram a associar com a morte. Afinal, o que acontece depois dela é infinito. Seja para o bem, seja para o mal. Chavinho, eu tenho um pirulito dessa vez eu te dou. Chico, você não pode fingir que estou vivo para sempre. Você me negou a comunicar muitas vezes, mas isso não é culpa sua. Em todos os universos que eu vivo, eu mesmo, a fama me pertence onde quer que eu exista. Você não pode viver assim, fingindo que ainda estou aqui. É, doideira. Talvez Roberto Bolanos tenha enchido sua obra de sinais ocultos e símbolos que só os mais atentos conseguiriam decifrar, para revelar um sentido mais sombrio e moralizante. Essa teoria é tão perturbadora quanto imaginar caminhar pela vila à noite. Os caras brisam demais. Não, a questão é que, assim, esses símbolos aí que ele tá falando realmente podem ser associados a essas coisas. A questão é que a gente não parou pra prestar atenção. Eu, pelo menos, na época que eu assisti a Chaves, como eu era garotão, então, pô, eu não sabia das coisas que eu sei hoje, né? Então nunca parei pra analisar isso. Eu teria que assistir tudo de novo. Naquele cenário, que mais parece ter sido arrancado de uma realidade alternativa. Os corredores são sempre os mesmos. As paredes beges com detalhes marrons parecem se repetir infinitamente. Cenários estranhos, um céu que nunca aparece. E mesmo quando vemos a parte de fora da vila, ela parece real, quase como um cenário improvisado que esconde algo. A vila inteira é um liminal space, um espaço entre realidades, desconfortável e vazio. Os poucos cômodos vistos parecem cópias uns dos outros, com móveis genéricos. Mas isso aqui pode ser claramente apenas um cenário padrão que eles escolheram mesmo para caracterizar o programa, certo? Até por conta da época. Podem ter, assim, optado por isso mesmo. E vazios de vida. Porque pro contexto da obra é mais compatível. A vila é um liminal space, um espaço liminar. Um lugar que existe entre o real e o imaginário, entre o que é familiar e o que é perturbador. Assim como os corredores de hotéis abandonados ou shoppings desertos, a vila carrega uma atmosfera de sonho, mas não um sonho bom. É como se fosse um pedaço de realidade mal renderizado, um ambiente estático, incapaz de mudar com o tempo. É sempre o mesmo clima, a mesma iluminação, como se o tempo tivesse realmente parado. E isso deixa uma pergunta incômoda no ar. Será que a vila é apenas um cenário de comédia? Ou uma prisão para aqueles personagens? Eu nunca parei pra pensar nisso de prisão. Aliás, não é parei pra pensar, eu nunca tive a impressão de que esse lugar fosse uma prisão. Pra mim, sempre pareceu, e até hoje parece ser um cenário bem característico, específico, assim, de piada, sabe? Um cenário feito pra não ser levado a sério, entendeu? Justamente porque o programa é totalmente irônico, é só piada, abobrinha. É essa impressão que eu tenho, mas pode ser que alguém tenha tido essa impressão de que é uma prisão. Pode ser. Eu não, no caso a impressão minha é cômica. É, uma coisa cômica, exatamente. Que remete ao humor. Na Vila do Chaves, o tempo não passa. Observe com atenção. Chaves sempre tem 8 anos.
O seu Madruga está sempre devendo 14 meses de aluguel. Nunca mais, nunca menos. Não importa o quanto o tempo avance, a dívida permanece congelada, como se ele estivesse preso em um ciclo de eterno fracasso. Aqui já faz um pouco mais de sentido, porque realmente não é uma série progressiva. Se bem que a história ela é progressiva até sim, não é? Porque no Chaves, se eu me lembro, tem um início de episódio contando uma história, e às vezes essa história, ela perdura, ela não acaba no mesmo episódio, né? São vários episódios para contar a história, não é? Só que em compensação, o tempo vai passando e os personagens estão exatamente do mesmo jeito. Isso aqui até que faz sentido o que ele tá falando, sim. Seu Barriga aparece constantemente para cobrar o aluguel e sempre leva uma pancada ao entrar na vila, toda vez. Mas ainda assim, tudo isso pode ser remetido ao cômico, justamente para ser engraçado, que as coisas são sempre a mesma coisa. Sei lá. É quase como um ritual, um evento programado que Mas dá para interpretar dessa forma aqui que ele tá falando também. precisa acontecer para que o ciclo continue. Foi sem querer querendo. Sim, sempre diz a mesma coisa. Toda vez que eu chego nessa vila, você me recebe com um golpe, toma! Chaves está condenado à fome. A cada episódio, ele sente o mesmo vazio. A gula não se manifesta como excesso, mas como uma eterna carência. É como se ninguém evoluísse. Ninguém aprendesse nada. Eles estão aprisionados em uma rotina que se repete para sempre, como personagens de um pesadelo que não percebem estar sonhando. Será que eles sabem que estão presos? Ou seriam apenas almas condenadas? Não deixa de ser interessante nessa teoria, porque tem coisas que dá pra você pensar dessa forma. O silêncio. Esse é Ah, essa bruxa era uma desgramada mesmo. possível a comunicação com os mortos. O looping da vila não é apenas o cotidiano que parece tão comum, é, na verdade, o maior tormento. A repetição infinita. Nobru mandou R$5,01. Temos 2 cenários. O primeiro, Chaves. Chaves é o retrato da fome insaciável. Ele está sempre com fome, pedindo comida, Isso é verdade. roubando pequenos pedaços, mendigando migalhas. E por mais que coma, nunca se sacia. Talvez o castigo de Chaves O bicho chegou a convulsionar ali, tanto comer pão com presunto, irmão. seja viver na eterna necessidade. Chaves, não me diga que você comeu todos os churros. Seu Madruga é o símbolo da preguiça. Lógico que ele é mendigo, faz sentido ele sentir fome. É, ele não podia trabalhar não, né? Não podia, né? Ele não tinha braço, não tinha perna. Ficar zanzando pra um lado, pro outro, falando merda, fazendo o que ele fazia, ele podia, né? Trabalhar ninguém quer mesmo. Que nem o seu Madruga também, né? E da negligência. Ele passa dias evitando o trabalho, sempre com desculpas, tentando sobreviver. Seu castigo é viver eternamente como um homem fracassado, devendo 14 meses de aluguel, incapaz de romper o ciclo que ele mesmo criou. O ruim é ter que trabalhar. Toma aí, ó. Isso aí é verdade. Não, mas eu não acho que é questão de enviesar pro mal. Não é. Eu acho que é uma forma de olhar, porque o que ele tá falando é que faz sentido, entendeu? Dá pra você interpretar algumas coisas dessa forma que ele tá dizendo aqui. Não é uma coisa enviesada. Não vejo nada demais. Eu acho que o que vale é cada um interpreta de uma forma, que nem eu. Da época que eu lembro que eu assisti a Chaves, eu sempre interpretei de modo cômico. Até hoje, se eu assistir um episódio de Chaves, eu vou ver como modo cômico. Pra mim, esse cenário é um cenário feito justamente com baixo orçamento, que é pra fazer uma coisa mais irônica, engraçada mesmo, sabe? Pra ser uma coisa assim, bem característica. Agora, pode ser que uma pessoa assista e já veja com outros olhos. Já fala, olha, isso aqui, na verdade, eu interpreto dessa forma aqui que o JJ tá falando, entendeu? Eu acho que dá pra você interpretar de ambas as formas, e depende da pessoa isso daí. Seu Barriga é a encarnação da avareza. Ele é obcecado por cobrar o aluguel. Cara, olha a obsessão do cara, cobrar aluguel do Visitando a vila quase todos os dias, para garantir que ninguém escape. cara, a obsessão dele é cobrar É aluguel. amigável, mas na essência, ele se preocupa É mais isso com o aí dinheiro mesmo. do que qualquer coisa. Barrigudo. A repetição sem fim de cobrar valores que jamais serão pagos, levando pancadas toda vez como punição pelo seu apego material. Kiko é o menino mais rico da vila. Tem brinquedos, roupas novas, comida na mesa. Mas nunca Mimado. está satisfeito. Ele inveja qualquer mínima atenção que Chaves Exatamente. receba, mesmo sendo um menino órfão e faminto. É verdade isso aí. Chaves, eu gostaria de comer um sanduíche de presunto. Kiko quer tudo. Quer os brinquedos, quer o carinho.
Mas o cara que desenvolveu a série, ele pode ter pensado justamente nisso. Eu vou atrelar os personagens, esses pecados, que é pra justamente deixar a série mais cômica. Entende? Vou ironizar isso. Pode ter sido um meio que o cara descobriu de propagar esse humor distorcido e irônico, né? Então, não é que o cara quis colocar algo ocultista, assim, satânico na série. Ele usou disso pra criar algo engraçado. Quer ser o centro do mundo. Sua punição é conviver eternamente com o que ele mais despreza, o moleque pobre, que mesmo assim é mais amado do que ele. Chiquinha é marcada pela raiva e pela manipulação. Ela provoca os... Essa aí é... que delícia, meu pirulito. A Chiquinha é chata demais, irmão. Dona Florinda é um orgulho personificado. Ela se acha superior a todos os outros moradores. É verdade. Humilha o seu Madruga, protege o Kiko como se fossem de uma casta nobre. Sim. E dificilmente admite estar errada. Sua punição é viver Ó cercada a cara do demônio. por gentalha, numa vila onde nunca encontrará o status social que acredita merecer. Ué, mas que barulho. Mamãe! Mamãe! Mãezinha! Mãezinha! Mãezinha, o que foi, mãe? Dona Florinda. Que milagre aparecer por aqui. O professor Girafales é o homem sedento de desejo. Ele visita a Dona Florinda com flores e café. Esse aí é o... Esse aí é louco pra brocar. Episódio Totalmente na... Totalmente caído pela luxúria, louco pra brocar, Dona Florinda. após episódio. Doutor Linguiça, olha Não isso, chega a irmão. lugar nenhum. Sua Cê punição tá louco. é a abstinência eterna. Uma relação congelada no tempo. O cara vai lá, dá uma flor, vai tomar café, mas nunca broca. Obrigado. O cara nunca chega lá, irmão. Onde o desejo Toma é aí, ó. satisfeito. Se lascou. Até sempre, Dona Florinda. Cara, quando chega na linha de chegada, reseta tudo. É engraçado uma personagem dessa vez se preocupar com a aparência. Ser seu Madruga e se mantendo sempre como a mulher elegante. Ai, seu Madruga, que se case comigo. Seu castigo é ser rejeitada eternamente, presa em uma forma física que carrega o peso de seus... Olha isso, irmão. Jaiminho aparece e desaparece da vila de maneiras quase únicas. Ele carrega cartas, mas elas parecem mais um peso simbólico do que uma correspondência real. Há quem diga que Jaiminho é um médium, o único de dois mundos, o mundo dos vivos e o da vila, que seria o purgatório. Esse Tangamandato fosse uma metáfora para o mundo dos vivos. brigadeiro e não. Que tem de O Rubão já até gravou com o Caio nesse meio Talvez tempo. ele seja uma alma que ainda consegue visitar o mundo real de tempo. Talvez Jaiminho saiba a verdade sobre a vila, mas tenha aceitado o seu Xanxã ama papel de cavalos mensageiro. chocos na flor, sou mandou novo 5 Darcy. reais. Fica Mandou com vocês. R$1.000. Ladrão! Olha isso. Até aqui eu tô sendo estompado no Sem JJ. dúvidas, essa série é cheia de cenas bizarras. Malditos. Como se ele fosse um verdadeiro criminoso. Ladrãozinho! Seu ladrão! Ladrão! Chaves fica acuado, envergonhado e chorando no canto. A sensação é sufocante, como se fosse uma punição psicológica muito maior do que o erro cometido. É quase como se a vila estivesse julgando por um pecado que ele nem lembra de ter cometido. Isso é o que eu tô... Eu acho que eu conheço. Eu já vi muitas vezes, tem a Bruna. Ai, meu Deus do céu. O cara falou isso mesmo. Tinha que ser um psicopata desse aí pra mandar esse áudio cabalista. À primeira vista, o seriado mostra Chaves como um personagem querido, sempre cercado por vizinhos e participando das confusões na vila. Mas se observar com mais atenção, há algo profundamente errado. Quase ninguém ajuda o Chaves. Ele é um órfão, faminto, sem casa e sem família. Mesmo assim, os moradores raramente se compadecem de sua situação. Me lembrei que tem muitas vezes que o Chaves não janta, Só dá os pecadores no Chaves. nem toma café e nem almoça. Bem, então imagino que vieram preparados pra comer. Tô falando de dinheiro. São 4 patrícios. dessas eram minas assim que você, tipo. Mano, nem sei te dizer. Você vai cagar, você louco dela com a língua. Ai, meu Deus, cara. Para, irmão. Assim que essa guerra passar. Ai. Nossa, irmão, insuportável de escutar São isso, patrícios. cara. Cada lanche custa Você 1.500 tá pesos louco? de presunto Que patrício. isso? Mas aqui, fiquei pensando que hajam meninos como Chaves e muitos outros que não têm absolutamente nada para comer. Mas o que é que o senhor queria, professor? Ninguém se importa com os problemas dos outros.
Mas ela precisa amor. De compaixão? Sim. Sim, de vez em quando alguém oferece um pedaço de pão ou um copo d'água. O Chaves ali louco pra pegar o biscoito. Bando de morfético, né, rapaz? Mas é sempre algo temporário. Não deram uma bolacha pro cara. Aumentando para o menino que logo volta a sentir fome. Ninguém jamais o convida para morar dentro de casa, para dormir em uma cama. Ninguém sequer se pergunta como um garoto tão pequeno sobrevive sozinho na vila. Durante o aniversário do Pipo, todos sem camisa estatuando a terra a bola e falando de nacionalismo. Manda do Piniscal. Olha o cara quer. Os caras sem camisa. Estompando a terra esférica. Temos os personagens em suas versões mais exageradas. A vaidade, o orgulho, a inveja e a raiva transformam. Molecada doente, irmão. De bolo. Logo, o episódio inteiro transformando um momento de festa em um verdadeiro caos. Falar de nacionalismo. Por que Chaves está sozinho na vila? Se a Dona Florinda é tão rica, por que ela continua morando ali? Esse apagão de memórias reforça a ideia de que eles perderam as lembranças após morrer. Estão presos no purgatório. Ah, vai saber, né? No fim, talvez a Vila do Chaves nunca tenha sido apenas um cenário de comédia. Talvez ela seja um retrato cruel da condição humana, onde as mesmas dores se repetem e onde ninguém percebe que está preso. É uma análise interessante, cara. Legal, né? É uma curiosidade bacana. Dá pra você interpretar dessa forma aí. Vila seria então um teatro de almas condenadas, representando eternamente seus papéis, sem saber que são apenas marionetes de um ciclo infinito, condenados a repetir erros, desejos e arrependimentos. É um modo de se olhar. Mas eu ainda acho que não. Mas, sim, fica a critério da pessoa, né, que tá interpretando. Muito louco aqui o vídeo do JJ, bacana. Que as três irmãos com Vomba Alfarinazo, Escor mostrando menos denso dele Vomba com a característica nacionalista, manda doble. Mostrando menos denso do... Personagens acreditam que Chaves... Vai, Tom, tu vai falar isso na live dele que você vai ver. Se ele não vai te dobrar no meio. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah.